A paz do Senhor, irmã Marta, tudo bem? Ai, Deus, eu acredito que os irmãos já estão, alguns dormindo, né? Aqui é 11 horas, acho que é 11 horas, mas eu acho que aí já deve ser mais tarde. E eu tentei hoje gravar mais cedo, mas não consegui. E também hoje é domingo, né? Aí às vezes eu sei que o pessoal sai pra... Quer dizer, com essa pandemia eu acho que ninguém tá saindo, mas aproveito o domingo do Dia das Mães, né? Pra comemorar com a família. Então eu sei que os irmãos hoje estão ocupados. A parte do Senhor, Natália. Mas mesmo assim eu vou deixar uma palavra aqui para nossa meditação e eu tenho certeza que depois os irmãos terão a oportunidade de ouvir ou assistir o vídeo. A paz do Senhor. Aqui está muito quente, muito quente, muito quente. E eu fico agoniada com esse calor. Não me dou bem com calor, sabe? Não me dou bem. Estou preferindo o frio, porque tem hora que dá uma agonia, assim, de tão quente que é. Então, assim, ventilador, né, até o ar-condicionado tem hora que parece que fica quente o ar. Não foi, Mara, eu também pensei. Hoje o negócio não deu certo. Eu pensei uma coisa e foi outra. Na hora que eu ia gravar algo, eu tive que sair para resolver algo, sabe? Irmã Malbe, a irmã Luzimar, a irmã Flor, né? Eu conheço a irmã. E por isso que eu me atrasei. Eu até disse, meu Deus, eu coloquei lá que ia e tive que sair. Amém. E voltei quase agora, viu? Por isso que eu tô até assim com traje quase de dormir. O Senhor é bom. Eu converso com vocês como se a gente estivesse pessoalmente, né? Eu acho que tem irmão que diz, essa irmã é meia louca. Mas é meu jeito, sabe? Não sei falar assim bonito, feito esse povo pregador aí, que começa os vídeos, né? Falando bem. Eu não consigo. Mas um dia Jesus vai me ensinar, a paz do Senhor, irmã Lídia, a começar esses vídeos assim, falando bem chique, como diz o povo. A paz do Senhor, irmão Rubinho. Mais uma coisa eu aprendi, foi falar de Jesus, né? E assim, eu louvo a Deus porque eu tenho visto os irmãos assim, compartilhando os vídeos e muitas vidas assistindo. Então alguma coisa o Senhor está fazendo. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. E assim, eu quero orar nessa noite para que Deus também desperte, levante, né, vidas neste último dia ungidas por Ele, para pregar, né? Amém. E falar do amor dele, mas só serve para falar dele se conhecê-lo, né? Porque falar de quem a gente não conhece é complicado. Então, assim, a gente fala com mais prioridade e convicção de alguém quando a gente tem contato com essa pessoa. E assim é Jesus. Então, para falar dele, a gente tem que se chegar a ele. Não é como é que eu vou falar de alguém que eu não converso nem conheço. Então, eu tenho que ter alguma coisa para falar, irmãos. Então, tem muita gente como essas carroças vazias, né? Vocês já ouviram aquela história de um pai que estava na roça e o menino viu o barulho e o pai dele disse que era uma carroça que estava vindo e a carroça estava vazia. E a história conta, né, que o menino perguntou ao pai como ele sabia que a carroça estava vazia. E o pai foi e respondeu que quanto maior era o barulho, era o sinal de que não tinha nada dentro da carroça. Então, nesses últimos dias, tem muito crente fazendo barulho, né? E a carroça está assim, vazia. Que Deus nos encha, que nunca falte o óleo da unção sobre a nossa cabeça, não é? Que a palavra que sair da nossa boca tem o poder de produzir nas pessoas algo bom, irmãos, né? Que Deus honre também a palavra que sai da nossa boca,
que a gente possa nesses últimos dias levar paz, né, tranquilidade, que Deus nos use também para assim restaurar e restituir a força daqueles que estão caídos, desanimados, viu? O Senhor não precisa de letrados, nem de pessoas que falem bonito, né? O Senhor precisa de pessoas que estejam dispostas a servir a Ele com fidelidade. Então, assim, Deus é bom, né? E todo o tempo o Senhor permanece fiel. Então, assim, essa noite eu já quero desejar isso, que Deus possa te cobrir com o sangue dele, te ungir, né, e te usar de forma poderosa na terra, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, né, na sua vida. Então, que Deus nessa noite assim dê em dobro, né, a ti, assim, os dons, os talentos. É isso que eu desejo nessa noite. Tem muitas vidas perecendo e precisando às vezes ouvir só assim, Jesus te ama. Não sei se já aconteceu com você. Eu vou ler já aqui a palavra. Eu quero meditar com os irmãos no Salmo 11 hoje. E só alguns versículos desse salmo. Mas antes eu quero dizer aos irmãos que já aconteceu isso comigo, né? De eu sair de casa para a igreja e orando e dizendo assim: Senhor, como eu queria ouvir hoje alguém me dizer que o Senhor me ama. E às vezes eu ir para o culto, quando está terminando o culto, Deus usar irmãos, vir para mim e dizer: irmã, Deus mandou lhe dizer algo. E eu, olha, Jesus mandou dizer que te ama. Então, às vezes, uma palavra, irmãos, é suficiente para consolar, não é? Nos dá força e ânimo. Porque aquela palavra naquele dia, meu Deus, foi como uma injeção assim dentro do meu ser. Porque eu tinha dito só a Deus aquilo. E Deus usar aquela irmã. Era como se Deus estivesse dizendo assim: eu escuto, né, a tua oração, eu te vejo. Isso é muito bom, né? Então, assim, nessa madrugada, que já é madrugada para alguns irmãos, eu quero só te lembrar que Jesus te ama, né? Que se importa com tua vida, né? E como você se encontra. Deus se importa, né? Ele tudo vê. O Salmo 11, irmãos, diz assim, ó: no Senhor me refúgio. Deixa eu pegar essa outra Bíblia. Vou começar de novo, que aqui essa versão é diferente. No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge para a tua montanha como pássaro. Daqui a pouco eu leio, viu, irmã Letícia? Só um minuto. Vamos aqui continuar aqui a leitura da palavra. Porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas, aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que podem fazer o justo. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras, eu estou lendo meio errado aqui, provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis que é a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça.
O seu rosto está voltado para os retos. Amém, irmãos. Daqui a pouco, irmã Letícia, eu leio e a gente faz uma oração, certo? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Alves, né? O irmão Milson, Deus abençoe. Olha, irmãos, esse Salmo 11, o título diz assim, que o Senhor, Ele salva os retos e castiga os ímpios. E nesse salmo aqui, é um salmo de Davi, né? A Bíblia fala assim, eu vou fazer um resumo rapidamente, que os amigos de Davi aconselharam, né, Davi que ele fugisse para os montes por algum tempo, né, para que assim ele permanecesse em retiro até que o rei se mostrasse favorável a ele. Foi quando a ira, né, suscitou no coração de Saul, e os amigos de Davi deram este conselho: olha, foge para os montes até que a ira no coração do rei seja aplacada. Espera aí que o vento voou. Aí foi quando a gente escuta Davi, né, salmodiar. E ele se compara até aqui como um pássaro, né, voando e fugindo para a montanha. E a gente vai lendo esse salmo, que é tão tremendo, e você vai entender nessa noite o que Deus quer falar conosco, irmãos. Que no 2 diz assim: porque és que os ímpios armam o arco, põe as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. E quando eu disse assim que você vai daqui a pouco entender o que Deus quer falar conosco através desse salmo, porque olha, Satanás, ele é terrível, não é? E uma das formas dele de tentar nos destruir é fazendo com que a nossa confiança no Senhor seja abalada. O conselho dos amigos que se diziam amigos de Davi foram para que ele fugisse para o monte até que a ira do rei se aplacasse. Mas, irmãos, se Deus tudo vê, como esse salmo lá na frente, depois a gente escuta Davi falando assim: mas o Senhor está no seu santo templo, no trono do Senhor está, o trono do Senhor está nos céus. Era como se Davi dissesse assim: o rei pode ser o que for, mas acima de mim está o Senhor, né? Que manda em tudo, que vê tudo, que é onisciente. Mas nesse Salmo 11 também, antes da gente chegar no 4, o 3 diz assim, ó: na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que podem fazer o justo. Era também como uma indagação de Davi, como se Davi estivesse dizendo assim: meu Deus, tem tanta coisa errada, tanta coisa desmantelada, e onde está o Senhor? Se o Senhor é onisciente, onipresente e vê tudo. Aí depois no 4, Davi começa a falar isso, como se ele voltasse e dissesse assim: não, mas o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, e seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Aí é esse versículo nesta noite que eu quero pregar e falar sobre este versículo. Porque olha, irmãos, quando a Bíblia diz assim que os olhos do Senhor estão atentos, lá em Apocalipse, que eu gosto muito de citar esse versículo, diz assim, 1,14, que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Mas a gente sabe que o fogo serve para quê? O fogo não serve para provar, não é? Aquilo que está assim exposto. O fogo serve para separar as impurezas.
A gente bota um metal, né, para derreter no fogo, e o fogo ele tem esse poder. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse 1:4, e Davi dizia aqui no Salmo 11:4, que os olhos do Senhor estavam atentos. Então, assim, Deus tudo vê e Deus prova. Quando a Bíblia diz assim, ai, que Deus está atento e tudo vê e sonda, o que ele estava querendo dizer era o seguinte, que Deus, ele examina as ações do homem, né? E aquilo que há no coração do homem. Mas o conselho dos amigos de Davi foram esses. Davi foge para os montes. E o que eu quero dizer com tudo isso nesta noite é o seguinte, irmãos, que não permite que as situações abalem a tua confiança no Senhor. Porque se os olhos do Senhor, né, estão atentos a mim e a ti, Ele sabe o que há no teu coração. E às vezes as situações que a gente passa é para Deus nos provar, assim como o ouro é levado para o fogo, né? Para ser derretido, para tirar as impurezas. Então descansa, porque Satanás também é especialista e às vezes Satanás usa os próprios amigos, as pessoas que estão mais próximas da gente, para fazer com que a nossa fé seja minada, não é? Se Davi confiava no Senhor, aí a gente vê Davi, quando a gente continua lendo o Salmo, a gente vê Davi dizendo, e isso não são palavras de uma pessoa que não tem fé em Deus, porque ele dizia, olha, o Senhor está nos céus, no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, né? E seus olhos estão atentos. Então Davi estava dizendo assim, olha, no 5 Davi ainda fala assim, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. Então assim, a confiança de Davi, mesmo diante dos conselhos, não é? No Senhor não conseguiu ser minada, não conseguiu ser abalada. Porque uma das armas poderosas que o inimigo tem usado nesses últimos dias é fazendo com que o crente deixe de acreditar e confiar no Senhor. Então, cuidado. Quando Deus fala, os crentes não sabem que foi Deus que falou. Mas quando o inimigo fala, ele acha que foi Deus que falou. Então, o inimigo tem conseguido, assim, minar a fé, né? Tem transformado aquilo que é mentira em verdade e o que é verdade em mentira. Ah, mas o conselho dos amigos de Davi foi, não, foge. Irmãos, nem sempre, assim, as saídas, nem sempre devemos, assim, seguir pelas saídas que são mais fáceis, né? A gente tem uma mania de querer, assim, às vezes, escapar pelos caminhos que são mais curtos, não é? Às vezes queremos resolver os problemas jogando lixo para debaixo do tapete. A gente gosta de soluções fáceis e simples, né? Mas a Bíblia diz aqui que Davi não permitiu que o inimigo minasse, ou roubasse a confiança que ele tinha no Senhor. Mesmo fazendo indagações, porque há situações que a gente passa, que a gente indaga, a gente pergunta a Deus o porquê, mas Senhor, o Senhor é tão grande, o Senhor é Deus, é soberano, é poderoso. O Senhor com uma palavra poderia resolver tudo isso. E por que, Senhor? Tem hora que a gente indaga. Mas, irmãos, indagar é normal, ter dúvidas é normal. O que a gente não pode, e jamais assim a gente pode permitir que isso aconteça no nosso coração, é a gente parar de acreditar que Deus está no controle de tudo, não é? A gente tem dúvidas, a gente passa por situações que tem hora que a gente quer voltar, né, nosso barco, dar ré, retroceder, sabe? Mas independente das dúvidas e das indagações que surgem no nosso coração, o que a gente não pode esquecer é que o Senhor está nos céus e Ele prova sim o coração do justo para ver o que há nele. Como o salmista dizia aqui, como Davi dizia aqui, ó, Deus investiga, né? Não como o homem investiga, questionando, não é? Do coração,
é para ver aquilo que há nele, né? Se eu for investigar alguém, eu vou querer saber detalhes, né? E vou até talvez investigar as coisas erradas que a pessoa está fazendo. Mas Deus não investiga o homem como o homem investiga, né? Deus olha para o homem para ver aquilo que há no coração do homem, se é de bem ou de mal. Quando diz assim, olha, os olhos do Senhor, quando a gente fala isso, né, os olhos do Senhor são como chama de fogo, às vezes não, irmãos, é para provar, arrancar as impurezas que há no meu e no teu coração, não é? Deus contempla e vê a essência. Irmãos, só um minuto, que eu vou pegar um pouco de água. Voltei. Então, assim, o que eu quero dizer nessa noite, com essa palavra, irmãos, outra coisa assim maravilhosa, quando Davi falava assim, ó, que o Senhor está no seu santo templo. Irmãos, era como se Davi estivesse dizendo assim, os céus estão acima das nossas cabeças, em todas as regiões da terra. E também o Senhor está sempre próximo de nós, em todos os nossos estados e condições. Era como se Davi estivesse lembrando o seguinte. Meu Deus, o que foi que apagou aqui? Davi estava querendo dizer o seguinte, ó. Ele está acima, então ele controla tudo, não é? Ele está no controle. Como se Davi estivesse dizendo assim, de lá ele vê tudo, não é? E ele viu o que Davi estava passando. Então, nesta noite, o que eu quero lembrar os irmãos é que Deus está no controle, Ele está acima de tudo. Os olhos do Senhor estão atentos sobre a minha e a tua vida. Então, assim, não retroceda, não tema, viu? Não permita que o inimigo nesta noite tenha poder de te fazer fugir, procurando assim caminhos curtos ou as soluções mais fáceis, porque nem sempre os caminhos mais curtos são os caminhos de Deus, porque a Bíblia diz que a porta é estreita, né? E para entrar dá trabalho. Então, assim, irmãos, cuidado, não é? Cuidado, porque assim o brasileiro tem uma mania de dar um jeitinho e Deus dá jeito em tudo. Então, descanse, viu, nesta noite, é assim, não dê ouvido, né? É como hoje, se Deus colocasse uma palavra no meu coração para vidas que precisam, assim, parar, né? De ouvir ou dar ouvido a coisas que não provêm do Senhor, não é? Tem pessoas, às vezes, que estão até ao nosso redor, mas que as palavras e os conselhos só vêm assim para nos conduzir para um caminho que a gente sabe que o final desse caminho algo não vai ser bom. Eu não quero assim falar de forma muito clara, mas eu espero que os irmãos entendam, né? Tem coisa que a gente nem pode falar. Viu? Mas assim, cuidado, não dê ouvido a tudo, não é? Porque tem amigos que não vamos por aqui, vamos fazer assim, dessa forma vai dar certo. Nessa noite tem alguém que precisa ouvir esta palavra da parte do Senhor. E é como se o Senhor estivesse dizendo a vida assim, não confia, não foge, porque eu estou no controle, né? Eu mando em tudo, eu vejo tudo, eu vejo teu coração, eu provo teu coração como fogo, como ouro no fogo, não é? Então assim, eu investigo o homem não como o homem investiga, não é? Então eu sei quem tu sois, então confia, não é necessário fugir com medo de rei algum,
certo? Então, cuidado, porque às vezes aqueles que estão ao nosso redor, e às vezes até por querer nos ajudar, né? Querem dar solução para nossos problemas, porque não, irmã, faça dessa forma, né? Às vezes a gente vê brigas entre casais e o conselho que algum não se divorcie, não suporte. Então, tem caminhos, irmãos, que para você talvez sejam mais fáceis, mas confia no Senhor, não é? Nem sempre é o caminho que Deus tem para a tua vida. E aqui Davi continuava dizendo, ó, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que arma a violência. E ele continuava dizendo, sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Então o copo dos ímpios estava cheio, né? Davi estava dizendo assim, olha, que Deus ia fazer o seguinte, ia fazer chover laços. Você sabe o que é laço? Quando a Bíblia fala de laço do passarinheiro, é um laço bem fininho, né? Que o inimigo coloca no pé lá do passarinho e não tem quem tire. Você já viu aquelas armadilhas que o povo prepara para pegar passarinho? Que eu já fiz muito para pegar pardal. Criança, não tinha o que fazer, armava aqueles laços, botava uma caixa e ficava esperando o passarinho cair. O passarinho entrava, a gente puxava o pauzinho e a caixa caía em cima do passarinho. Eu acho que alguém já fez isso, né? Peguei muito pardal. E ele diz assim, olha, que Deus, não era o inimigo não, Deus ia fazer com que chovesse laços, fogo, enxofre, ventos tempestuosos. Irmão, o homem sem Deus é uma desgraça. Viu? Triste o ser humano que não serve ao Senhor, porque a vida dele é de turbulência, de perturbação, de vento. Ele não consegue construir nada. Tudo que ele tem é com muito aperreio, com muita luta, diferente do crente. Eu vou dizer, olha, o crente, para perder algo, para alguém tirar algo de um crente, é muita luta. Só se Deus dos céus der ordem. Porque aquilo que é do crente é abençoado. Ninguém toca não, até tenta, mas não toca. Então assim, e era isso que Davi estava dizendo, demonstrando a confiança que ele tinha no Senhor. Então, no início desse Salmo 11, ele começa a falar, ó, porque és que os ímpios armam o arco, põe flecha, né, para atirar no coração dos retos. E Deus não estava vendo isso não, é? E Deus não vê isso não? Deus vê tudo, irmão. Então descansa nessa noite, porque quem sabe o copo de alguém diante de Deus não já está cheio, né? E a ira do Senhor vai descer sobre a vida de alguém por amor à tua. Então o Senhor trabalha dessa forma, mas não procura caminhos fáceis não. Descansa, né? Descansa no Senhor. E Davi continuava aqui, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Então, por que é que os olhos do Senhor estão atentos e são como chama de fogo? Porque Deus vê o coração do homem de forma diferente, né? Deus investiga para ver o que há e prova. Quando diz a chama de fogo, o fogo serve para quê? Para purificar, né? Para tirar aquilo que é bom e aquilo que é mal, para separar o puro do impuro. Então é por isso que os olhos do Senhor estão sobre os seus. Então descanse nesta noite, porque Deus te sonda, conhece o teu coração. Talvez a situação pela qual você está passando é porque Deus está provando a tua fé, né? Provando a tua fidelidade para com Ele, viu? Então assim, no tempo certo Deus muda o cativeiro. Descanse também, porque você tem dono. Confie no Senhor, louve, engrandeça, diga a Ele que você confia nele, que você espera nele, e você verá o que Deus irá fazer, viu? Então não permita que o inimigo mine, destrua, né? Arranque do seu coração, da sua alma, a fé e a confiança que você tem no Senhor, irmãos, viu? Ainda que não, irmã Edna, mas olha, o inimigo está com as flechas de irmão, ele pode vir com o inferno todo. Davi dizia assim, o Senhor está nos céus,
O seu trono, lembra-te disso nessa noite, ó. O Senhor está no seu santo templo. E ele dizia, o trono do Senhor está nos céus. Quando a gente lembra de céu, vem logo assim o intuito de olhar para cima, não é isso? E quando a gente olha para cima, a gente lembra que o quê? Que existe um ser que está acima de nós, irmãos. E que está no controle de tudo. Então, Deus está no controle da tua família, Deus está no controle da tua casa, da tua família. Então, assim, ainda que o inimigo arque lanças, e é engraçado porque o versículo diz assim, eles faziam isso às ocultas. Mas, irmãos, Deus vê tudo, porque ele continua falando que os olhos do Senhor estão atentos. Então não adianta o inimigo armar seus laços ocultos, porque Deus vê tudo, não é? Deus vê tudo, nada se esconde dos olhos do Senhor. O que é que eu quero dizer aos irmãos com esta palavra nessa noite, né? Que o Senhor, por isso que quando a gente fala que Deus é Deus de livramento, tem irmão que não entende, não é? Que Deus está dando um livramento, que Deus está guardando. Porque o inimigo, ele cria situações, né, para destruir nossa família, nosso lar, e Deus vai lá, vendo as ocultas, aquilo que ele está armando, e coloca por terra. É como se ele lançasse uma flecha, mas nunca acertasse o alvo, porque na nossa frente está o Senhor. Então ele não cansa de armar. E o Senhor, muito menos, que a Bíblia diz que o Senhor não dorme, não tosqueneja. Então, pronto. Então, descanse nesta noite, viu? O inimigo pode armar arco, flecha, o que for, as ocultas. Não, mas estão tramando algo, né? Estão, né, assim, irmão Rubinho, né? Deus vê as armadilhas ocultas. Não, mas vamos tirar ele, mas vamos... E Deus trabalhando dos céus e vendo tudo, né? Eu sinto isso, irmão Rubinho. O Senhor desmanchando algo nesta noite em relação à sua vida, viu? É algo na política e Deus está no controle, viu? Em relação a algo, o irmão sabe que eu sei que esse meio aí não é brincadeira. Mas eu sinto o Senhor desmanchando. Alguém arma, prepara as flechas e Deus não permite que chegue até sua vida. Viu? Então descanse nesta noite, confie, né? Cuidado para não ouvir. Não vamos fazer dessa forma, vamos por esse caminho. Não. Não precisa fugir para monte nenhum, que do rei Deus cuida. Então, irmão Rubinho, descanse, viu, nesta noite, porque o Senhor é fiel. E eu vejo vidas nesta noite, o Senhor dizendo assim, olha, eu estou no trono. Cuidado, não confia, desconfiando não, viu? O Senhor é fiel nesta noite, viu? Alguém também, eu vejo alguém como esse versículo que eu li aqui, o 3, ó. Tem vidas que estão indagando algo ao Senhor. Mas, Senhor, Tu não és onisciente, Tu não és Deus, Tu não és tão poderoso. E por que isso tem vindo sobre a vida? Descanse, irmão. Lembra-se da grandeza do Senhor. Porque se Deus está permitindo a prova, não te preocupa não, né? Se Deus permite a luta, mas Ele dá vitória. Eu vejo vidas assim neste dia, indagando, perguntando, Senhor, o porquê, o porquê, o porquê, inquieto. Né? Então, descanse nesta noite. E Davi dizia, o Senhor está no... Eu amo esse versículo. O Senhor está no seu santo templo. Olha, no seu santo templo. Deus é santo. Né? No seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Irmãos, lembra-se, né, da grandeza, né, do tamanho do Deus ao qual tu serves nessa noite. Para de bobagem, né, deixa de besteira, não deixa de procurar solução onde não tem, tentar abrir porta onde não tem, porque a Bíblia diz, Deus quando quer abre porta até na parede. Mas para de procurar soluções. Eu vejo vidas assim também, querendo resolver problemas por caminhos fáceis.
soluções não, cuidado, né? Cuidado. Então, assim, eu vou até contar para você entender. Deixa eu lembrar quando foi. Eu não lembro qual foi das vezes que eu estava morando em São Paulo, que eu já mudei tanto, né? Eu lembro que a gente estava lá cuidando da igreja do Jobá. E de manhã eu fui para a escola dominical, voltei e eu inventei de tentar arrumar um caminho curto para chegar em casa. Eu vinha sempre da igreja a pé, por ser próximo. A gente estava morando até ali no Irmão Ronaldo, né, no bairro ali de São Luís. E eu inventei. Eu disse, eu vou cortar caminho, porque eu acho que por esse caminho aqui eu chego mais rápido em casa. Irmãos, eu terminei me perdendo. Andei o bairro todinho. Percebi que o caminho era maior do que o que eu tinha imaginado. Depois cheguei numa rua que não tinha saída. E foi uma agonia que de 11 horas eu vim chegar em casa, era quase 2 horas. Terminei voltando tudo de novo para fazer o caminho que eu ia fazer antes. Mas porque inventei, né, de tentar cortar o caminho, perdi foi tudo. E cheguei em casa com aquilo na mente, pensando e dizendo, Senhor, nunca mais eu invento de procurar caminhos curtos. Porque olha o que aconteceu. Aquilo foi uma lição, sabe? Por mais difícil que seja, suba degrau por degrau. Não queira subir de 2 ou 3 não, que depois você se arrebenta, né? Devagarzinho e sempre. E o Senhor vai te ajudar a chegar lá. Porque Deus vê tudo, irmãos. Deus vê tudo. Assim, a gente, nessa caminhada, a gente passa por diversas situações, né? Servir ao Senhor é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas também é difícil, porque na caminhada se levanta lutas, tempestade, tem hora que os inimigos se levantam de graça contra a vida da gente só por a gente servir a Deus. Não precisa fazer nada, precisa só ser crente. Isso já é suficiente para o inferno todinho se levantar para guerrear contra a nossa vida. E eu lembro uma época, né, com muitas lutas, e eu dizia, Senhor, é tanta pedrada, é tanta coisa, meu Deus, quanto mais a gente ora, mais coisa aparece, Senhor, o que é isso? E eu nunca esqueci de um sonho que Deus me deu, né? Foi um consolo e uma resposta do Senhor. E o mesmo sonho que Deus me deu a outra irmã, que era para confirmar que tinha sido Deus que tinha falado comigo. Uma noite eu sonhei que tinha um calçadão de pedra e as pedras estavam soltas. E eram essas pedras paralelepípedo, né, grandes, que faz, que faz calçada. No Nordeste tem muito, o pessoal faz muitas calçadas com pedra, né? E eu via várias calçadas feitas com as pedras, e as pedras estavam soltas, e eu já estava lá em cima, e eu olhava para a altura, e eu dizia, Senhor, me ajude, porque as pedras eram soltas, né? Mas à medida que Deus fazia eu subir, ia aparecendo as pedras. Então eu entendi naquele dia que as pedradas, as calúnias, as mentiras, as fofocas a meu respeito, as lutas estavam servindo para me fazer chegar mais ao Senhor. Quanto mais eu passava por coisa,
mais eu confiava, mais eu entregava minha vida ao Senhor e esperava nele. Então, assim, quando Davi diz, né? Porque o Senhor é justo, irmãos, né? O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. Então descansa, porque o Senhor te ama, não é? Talvez esse vento, essa tempestade, é porque Deus sonda e vê o que há no teu coração. E Deus prova, né? O homem como fogo, como ouro no fogo, né? Olha, uma coisa quando ela vai para o fogo, ela sai assim pura, né? Não é assim? Ela sai bem pronta, é como um barro. Quanto mais ele leva fogo, mais ele fica resistente. Então descansa, né? Eu quero dizer a vida nesta noite, quero deixar essa palavra, viu? Deus sonda e vê o que há no teu coração. O Senhor está atento, né? Assim, para tudo que tu estás passando, viu? E assim, não fuja da luta, não fuja da guerra, passe, porque o Senhor vai passar contigo. Não, mas eu vou para esse lado, eu vou para aqui. Não, não vai. Deixe, fique onde está, porque o Senhor, quando Ele quer dar vitória, Ele dá vitória aqui ou acolá, como diz os irmãos, viu? Então, assim, não fuja da guerra, não fuja, porque o Senhor te dará vitória, mas confia nele. Lembra-se que Ele está no controle, né? Que o trono dele é nos céus. Viu? E para a tua indagação, o Senhor nesta noite tem resposta. Então descansa, porque Ele é grande e fiel, não é? Então, quando diz assim que Deus aborrece o ímpio, é resposta para a vida nesta noite também, não é? Porque é como se Deus dissesse a mim e a você nesta noite assim, eu vejo tudo. Eu sei quem é ímpio e sei quem é o justo. Eu conheço o reto de coração. Então descanse, porque de Deus ninguém escarnece. Com o Senhor ninguém pode brincar, irmãos. Amém, irmã Rosângela. Não é? E Davi dizia aqui, ó, sobre os ímpios fará chover. Então, uma hora ou outra, a mão do Senhor pesa, não é? E vem tempestade na vida do ímpio, vem calamidade, vem enfermidades, não é? Então, assim, descanse, porque esta foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração nesta noite, para meditar com os irmãos. Eu vejo, assim, o Senhor nesta noite só esperando algo, né? De alguém, né? Confiança, confie. Coisa boa é confiar no Senhor, sabia? Como é bom servir a Deus, irmãos. Eu falo isso de coração. Eu amo assim servir ao Senhor, eu amo ser crente. À medida que os anos vão passando, Deus vai fazendo a gente amadurecer. Tinha coisa que eu pensava que hoje eu não penso mais, tinha coisa que eu achava que hoje eu não acho mais. A única coisa que eu tenho certeza é que o Senhor é bom e que vai voltar para buscar a sua igreja e eu vou subir, porque eu não fui feita para o inferno, nem você, viu? Então fique firme, confiando no Senhor, porque tudo isso passa, tudo isso fica, mas Ele também ele tem galardão, né, preparado para os seus. Então confia, descansa, porque para o teu trabalho o Senhor tem recompensa. Não é? Confia nele, espera e tu verás o que é que ele vai fazer. O Senhor é bom, trabalha por aqueles que nele esperam. Não é? O Senhor é justo, é fiel, ainda que a gente seja falho, né? Infiel, mas ele permanece fiel. Eu e você infiel. É como uma esposa a um marido. Imagina uma esposa traindo o marido e o marido lá só amores com ela. Assim é a gente com o Senhor, não é? Quanto mais, às vezes, quanto mais a gente trai, mais Ele ama, mais Ele cuida, mais Ele zela. Quando a palavra diz que ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel, quer dizer isso. Imaginam, né?
um casal onde há traição, é a gente com Jesus, né? Tem hora que a gente peca por pensamento, por tanta coisa, e ele lá fiel, não é? Às vezes a gente está com as mãos na cabeça, querendo se desesperar, querendo deixar tudo de lado, e ele vem, acalma a tempestade, né? Controla e nos dá paz. Então, assim, descanse nesta noite, porque Deus salva os retos. Castiga o ímpio, viu? Nada escapa das mãos nem dos olhos do Senhor. É por isso que a palavra dele diz que ele é terrível. Por isso que a palavra dele diz também que ele é Deus do impossível. Olha, irmãos, a balança, eu costumo dizer isso, que a balança do Senhor não tem 3 pratos, são 2. E pesa de forma equilibrada. Então não te preocupa não, não é? Porque uma hora ou outra o Senhor chega com justiça. Eu já vi muitas vidas perecer quando a mão do Senhor pesou sobre elas, sabe? E é coisa horrenda de se ver, porque com Deus ninguém pode brincar. Ninguém pode. E esta palavra nessa noite é para irmãos que Deus vai entrar com providência em algo, viu? O Senhor vai agir com justiça. A mão do Senhor vai pesar. Como se eu visse nesta noite Deus dizendo a vidas assim: olha, eu vi o arco e as flechas que foram armadas e para atirarem em ti, ocultas. Eu vejo assim, Deus dando livramento a irmãos nessa noite, viu? Livramentos. O Senhor é Deus de livramento. Deus vê tudo, viu? Tem coisa que Deus não deixa nem a gente saber, não é? Tem coisas que Deus nem permite que a gente saiba, porque Deus conhece a nossa estrutura. Se o Senhor mostrar tudo, a gente se acaba. Tem coisa que o Senhor bota o mal por terra. É por isso que quando você for orar, ore a Deus: Senhor, desmanche os laços, né? O que o inimigo tem preparado, arquitetado contra a minha família, contra a minha vida, coloque por terra. E os meus projetos, Senhor, toma a frente, porque, irmão, o inimigo não quer te ver bem, viu? Então, nessa noite, assim, descansa. Nosso Deus é Deus de livramento, viu? Nessa noite, continua confiando no Senhor, viu? O Senhor, nesta noite, tomará providência com alguém, e eu vejo assim o copo cheio. A medida já chegou, já foi até aqui. Eu vejo o Senhor dizendo assim: tem vidas, não aprontou demais, já fez demais, viu? Foi até aqui. Eu vejo Deus dando um basta. É tempo de alguém dar conta ao Senhor das suas atitudes. É assim que eu vejo, viu? Então descanse nesta noite, porque Deus é fiel. E eu tenho irmãs que sabem bem o que eu estou falando, porque eu sinto Deus dando resposta às irmãs nessa noite, viu? Eu vejo Deus tendo encontro assim com vidas de forma terrível. Sinto o Senhor falando ao coração de vidas, e o Senhor falará mais. Irmãos, glória a Deus, viu? Por isso, porque Deus é fiel, né? A palavra é dele, e eu peço só que o Senhor chegue com pressa, né? Em tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração nessa noite para te falar, viu? Mas nesta noite, assim, vamos orar, né, pelo seu lar, por sua casa. Eu vou concluir a palavra dizendo que nesta noite eu vejo Deus tratando com homens, maridos, sabe? Como se Deus dissesse assim, que viu o tipo de homem que ele foi, o tipo de esposo, de marido que foi, sabe? É algo particular, viu?
mas é tempo de Deus cobrar. Deus vê tudo. Deus vê tudo, né? Deus vê as traições, Deus vê as prostituições, Deus vê as mentiras. Ele vê tudo, não é? Ele vê tudo. Vê tudo. Pessoas que procuram caminho. Não, eu vou por aqui que ninguém está me vendo e Jesus vendo. Não é? E eu estou falando essa palavra, não é em relação a irmãos que estão assistindo. É como se eu visse pessoas da família, sabe? Deus sabe o porquê disso aqui. E vocês também. Que eu estou falando, para alguns podem parecer que não é claro, mas para outros é de forma bem clara. Ela sabe bem o que Deus está tratando, né? Nesta madrugada. Deus vai pedir conta a esposo da forma como ele agiu com a esposa. Viu? Deus vai pedir conta a filhos. Deus vai pedir conta. O copo de alguém já encheu. O que tinha que aprontar já deu. O Senhor vai dar um basta. Tudo tem limite, irmãos. E eu vejo o Senhor nesta noite colocando um limite. Disse e vou repetir para você entender, né? Para entender a profecia dentro da palavra. Quando Davi disse que os inimigos armavam, né? Flechas em oculto, é assim que eu vejo.